Abacuque, capítulo 3, ao versículo 2, vai dizer: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. E na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Oh, glória! Levanta a Bíblia para o alto, levante comigo e diga assim: Senhor, aviva a tua obra em mim e a notifica. E na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Fala conosco, Espírito Santo. Quero que você se sente agora. Desocupe as suas mãos. E na alegria do Espírito Santo pode... Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai falar que o Abacuque, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Porque ele vê um momento em que o Senhor permite que os babilônicos, que a Babilônia venha e invada Judá. E Abacuque ali, apenas ele vai lembrar do que Deus já havia feito pelo seu povo. Ele vai lembrar de tudo que Deus já havia preparado, realizado, quantas tribulações, quantas guerras vencidas. E Abacuque se vê no momento em que Deus derrama a sua ira. Por quê? Porque a iniquidade do povo havia multiplicado, porque o povo havia deixado de crer, porque o povo havia deixado de adorar, porque o povo havia deixado de acreditar. Aleluia, glória a Deus. Então o Senhor permite que os inimigos do povo de Deus venham e entrem na cidade. Aleluia, glória a Deus. E ele não entende. Aí ele tem a curiosidade, porque o crente que é cheio do Espírito Santo de Deus, ele é curioso. Ele quer entender dos mistérios de Deus sobre a sua vida. E Abacuque, ele dobra os seus joelhos. Oh, glória, aleluia. E a Bíblia vai dizer que ele ora, capítulo 1 de Abacuque. Ele interroga a Deus, ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás, Senhor? Porque tudo isto nos sobreveio. Aonde está o Deus dos nossos pais? Aonde está o Deus de Judá? Aleluia. E a Bíblia vai falar que, ao capítulo 3, Abacuque, ele precisa da resposta. Porque todo crente, quando dobra o joelho e ora a Deus, ele precisa ouvir uma resposta. Ele ora e ele diz: Senhor, hoje eu vou para o culto, e eu quero saber por que eu estou passando por essa luta. Eu quero entender o motivo desta guerra, Senhor. E eu quero saber se o Senhor está comigo nesta guerra. Quando oramos, queremos ouvir a resposta de Deus. Capítulo 3, o Senhor, ele responde a Abacuque. Abacuque ora e diz: Senhor, aviva a tua obra no meio do teu povo. Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Senhor, no meio dos anos, a notifica, a faz reconhecida. E na tua ira, lembra-te, Senhor, que tu és misericordioso, e que a tua misericórdia, ela dura para sempre. É a misericórdia do Senhor, é a causa de nós estarmos aqui nessa tarde. Porque talvez de você mesmo, você não estaria aqui, mas a misericórdia do Senhor te trouxe aqui nessa tarde, aleluia, para declarar para você, para esta guerra, esta luta, que
você talvez está enfrentando, que ainda há misericórdia de Deus para a tua vida. Arabaxandarai decandarai. E a Bíblia diz que Abacuque ele ora. E a Bíblia vai nos dizer que a oração, ela é a chave da vitória. Ela abre qualquer porta na tua vida. Sabe o que é que Abacuque nos ensina? Abacuque entendeu que para que Deus viesse mudar o cativeiro daquele povo, aquele povo teria que se voltar para Deus. Aquele povo precisava entender que nós somos totalmente dependentes de um Deus que tudo pode fazer, de um Deus que tudo faz. Ele cura, aleluia, e Ele coloca a enfermidade, Ele mata e Ele dá vida novamente. Quem vai entender os planos e os projetos que Deus tem para realizar? Ele disse: aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra, Senhor. Senhor, porque o Senhor permitiu esta batalha, os babilônicos, nossos inimigos, prevalecer, Senhor. Aí Deus disse: Abacuque, o dia da Babilônia vai chegar. O dia da minha justiça com a Babilônia vai chegar. Eu estou usando os próprios inimigos para castigar, ajudar, aleluia, para que esse povo entenda, aleluia, glória a Deus, que eu sou Deus no meio desse povo. Arabassuriandarai. Sabe o que é que Abacuque nos ensina? Abacuque entendeu. Porque para muitos avivamento é pular, é gritar, é correr dentro da igreja de um canto para o outro. Avivamento é renúncia. Avivamento é dizer: Senhor, eis-me aqui, quebra-me e me faz novamente, Senhor. Avivamento é entender que eu preciso viver, não o que eu queira, mas viver o que o céu tem preparado para mim. Isso é o verdadeiro avivamento. Avivamento, Abacuque entendeu que avivamento é dobrar os joelhos e clamar. Coração quebrantado e contrito não rejeitará o Senhor Deus dos exércitos. Arabassuriandarai, aleluia. Sabe o que é que Abacuque entendeu? Que nós somos totalmente, que nós precisamos de Deus para respirar. A Bíblia diz que estava tudo devastado, mas Abacuque vai dizer ao versículo capítulo 3, aleluia, e o versículo 17: porque ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos, ainda que não haja gados, aleluia, ainda que haja só destruição, ele está dizendo, eu, Abacuque, prefiro adorar, prefiro me humilhar, prefiro, aleluia, dobrar os meus joelhos, prefiro levantar a mão para o alto. Eu todavia me alegrarei e exultarei no Senhor Deus da minha salvação. E a igreja nos últimos dias, nós estamos precisando do avivamento. E o avivamento não só se recebe dentro da igreja. O avivamento não só se recebe numa vigília, não. O avivamento se recebe quando eu me torno quebrantado diante do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quando no meio da luta eu decido cantar, aleluia, eu estou recebendo o avivamento do Senhor, aleluia. Quando nada está bem, mas eu prefiro orar, e eu estou sendo avivada pelo Senhor Deus dos exércitos. A Bíblia diz que Jesus olhou em uma situação do Novo Testamento. Ele disse: será que quando eu voltar, eu acharei fé na terra? Jesus está falando para você nesta noite que você é vaso escolhido dele.
Jesus está falando para você aqui nessa tarde que você foi chamado, escolhido, alistado no exército. Que esse exército, ele luta contra todo o pecado e toda iniquidade que houver na humanidade. E declara Jesus Cristo como Pai, juiz e advogado e líder e salvador da humanidade. Amém? E ele orou. E ele não queria ouro. Ele não queria prata. Abacuque não queria a melhor posição. O que ele queria era simplesmente a presença. A presença. Perca tudo na vida. Perca amigos. Seja odiado no meio da tua família. Mas não perca a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não perca a presença do Espírito Santo, igreja. Nunca renuncie o Espírito Santo. É Ele que está do teu lado todos os dias, todo momento, a cada instante da tua vida. Sabe por que você não desistiu? Por causa da presença. Sabe por que você não parou? Porque você tem a presença. Aleluia. Sabe por que você ainda não caiu? Porque você tem a presença. Aleluia. Sabe por que você ainda não desanimou? Porque você tem a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus na tua vida. E nós temos que, nos últimos dias, declarar, levantar a mão para o alto e dizer: aviva, Senhor, a tua obra. Aviva os obreiros. Aviva a mocidade. Aviva os senhores. Aviva os pastores. Levanta a tua igreja na tua presença, Senhor. Amém, igreja? Aplaude a Jesus, dá glória. Dá glória para Ele. Ele está aqui. Ele quer ser adorado. Ele quer ser glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. A presença. E muitas vezes ter a presença de Deus é pagar preço. É ser rejeitado. Muitas vezes carregar a presença de Deus, aleluia, é não ser aceito. Glória a Jesus. Mas Deus está te falando que Ele é na nossa vida. E que tudo aquilo que o céu tem preparado é para você. As lutas têm sido grandes. Abacuque olhou e viu a destruição. Os inimigos prevaleciam. Mas ele decidiu orar, porque ele entendeu que através da oração o Senhor mudaria toda a situação. A oração é a intimidade entre eu e você, entre eu e Deus. A oração nos liga, é a ligação entre o céu e você. Aleluia. O céu se cala quando um crente dobra os joelhos e levanta a mão para o alto. E talvez tu tenha orado dentro da tua casa. E talvez tu tenha clamado lá no teu trabalho. Talvez você tenha passado por situações, um momento tão difícil na tua vida, que para você talvez é impossível. Jesus mandou te falar aqui nessa tarde, que se tu dobrar os joelhos, orar perante o Senhor teu Deus, Ele ouvirá, aleluia, a tua oração. Ele atenderá o teu clamor. Ele responderá a tua súplica e a tua oração. Aleluia. Vamos permanecer nessa fé, olhando para Jesus. Não há outra porta, não há outro caminho que nos levará a Jesus. Não há. E Abacuque preferiu adorar. Ainda que eu perca tudo, Senhor, mas eu não quero perder a essência de adorador. Eu não quero perder a tua presença. Amém, igreja? Não se afaste da presença do Senhor. A Bíblia vai falar que Davi, sendo rei, homem respeitado, ele tirou as suas vestes, se vestiu de pano, de saco,
e foi ao pátio principal do seu palácio. Para quê? Para adorar o nome do Senhor. A Bíblia diz que Davi cantava e dançava no meio do arraial de todo o seu povo. Por quê? Porque acabara de chegar a Arca da Aliança. E o que é a Arca da Aliança? É a presença. Simbolizava a presença. Simbolizava a presença do Senhor na casa. Aleluia. E eu pergunto para você: ainda há a presença do Senhor na tua vida? Ainda há lugar para o Senhor na tua casa? Ainda há lugar para o Espírito Santo trabalhar na tua vida? Será que você tem dado lugar? Ele quer ser o principal na tua vida. A Bíblia vai dizer que a arca ficou 3 meses na casa de Abinadab. 3 meses. E nada aconteceu na vida dele. Mas quando a arca foi trazida para a casa de Obed-edom, que ele colocou no lugar principal da casa, ele procurou o melhor lugar da casa e disse: aqui vai ficar a Arca da Aliança. Esse lugar está reservado para a Arca da Aliança. Aleluia. A Bíblia diz que houve obras extraordinárias na vida de Obed-edom. Amém? Por quê? Porque ele valorizou a presença do Senhor dentro da sua casa. Não coloque Jesus em segundo plano. Não coloque Jesus para depois. Depois eu oro, depois eu consagro, depois eu vou à igreja. Não, Jesus está falando: o tempo está acabando, a hora é essa. Aleluia. Aproveita o ensejo, acende as vossas lâmpadas diante da minha presença. Aleluia. Porque o noivo vai voltar. Aleluia. E a tua lamparina tem que estar acesa. A Bíblia vai falar que os filhos de Arão, livro de Levítico, estavam responsáveis de acender o fogo, tirar a cinza do altar. E o que é a cinza? A frieza. Você já viu o fogo acender com a cinza? Quem já viu? Não acende, não pega fogo. Tem que limpar o altar, tem que colocar lenha nova, azeite novo, oração nova, propósito novo. Tem que descer para subir renovado, para ser cheio. Tem que ser quebrado, tem que passar pela mão do oleiro, tem que passar pelo fogo. Eu quero ser vaso, mas eu não quero pagar preço. Meu sonho eu quero pregar a palavra, mas eu não quero orar, não quero pagar preço. Aleluia. E Deus está falando que para ser levantado tem que ser ferido de Cristo, tem que ser ferido de Deus. E a Bíblia vai falar que os filhos de Arão acenderam fogo estranho, imediatamente morreram diante do altar. Fogo estranho. Deus está falando: eu não te conhecia assim. Aleluia. Você orava mais, você levantava as madrugadas. Eu não te conhecia assim, desanimado. Amanhã eu oro, depois eu oro. Eu não te conheci começando uma campanha, 2, 3 dias já quebra a campanha, não. Eu te conheci com um propósito reto diante de mim. E Jesus está falando: volta, volta para a casa do Pai, volta para a presença do Pai, volta, aleluia. Volta, começa novamente, aleluia. Deixa Deus te renovar, porque a glória da última casa pode ser maior do que a da primeira na tua vida. Amém? Aplaude o Senhor e dá um brado de vitória. Aleluia, louvado seja Deus. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele tem coisa grande para nós. Somos provados, mas nunca derrotados. Destruídos,
mas nunca abatido. Aquele que está em Cristo Jesus, todos os dias, nova criatura é. Todos os dias, a cada manhã o Senhor tem te sustentado. A cada manhã o Senhor tem te levantado. E Ele está te falando nessa tarde. Aleluia, glória a Deus. Não perca a presença. O inimigo quer tirar o teu foco do céu. Aleluia. Mas Deus está te falando, eu sou o alvo. Aleluia, glória a Deus. Eu sou a presença, eu sou Deus. Eu ainda faço obra grande que o homem não sabe e que o homem ainda não conhece. Amém? Vamos permitir ser cheio da presença do Senhor. Amém? Vamos nos permitir ser renovado pela presença do Senhor. Vamos permitir que o Espírito de Deus possa trabalhar na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Deus está falando para vidas aqui porque você parou. Aleluia. Porque não prega mais, não ora mais, não canta mais. Aleluia. E Jesus está falando, é tempo de voltar. Renunciar à tua vontade e viver a vontade do Senhor. Amém, igreja?